Não diz aqui em Mateus 24 que o fim do mundo só poderia vir quando primeiro houvesse o surgimento de muitos, você lê lá em Mateus 24, muitos, mas muitos mesmos falsos profetas. Não é um aqui, outro acolá. Haveria primeiro o surgimento de muitos falsos profetas. Em segundo lugar, o crescimento da iniquidade, que é saber o certo e fazer o errado. Em terceiro lugar, o esfriamento do amor, de muitos, né? Tudo isso está aqui hoje. Em quarto lugar, diz que o evangelho do reino seria proclamado e dado testemunho no mundo inteiro, e depois viria o quê? Depois viria o fim. Gente, quantas vezes eu preguei Mateus 24 e não preguei de uma maneira correta, mas acredito que hoje eu estou pregando o capítulo 24 de Mateus mais corretamente, mais seguro, né? Porque às vezes, como pregador, a gente prega não tendo ainda o entendimento completo, perfeito da coisa, mas a gente escuta outro pregador pregar, e aí prega baseado na interpretação de outro pregador, porque ainda não há uma revelação, ou uma verdadeira interpretação, e se prega então a melhor interpretação dos outros. Mas hoje eu estou aqui pregando Mateus 24, já citei aqui, a partir do versículo 12, mas quando lemos Mateus 24, a verdadeira interpretação, acredito que eu estou pregando hoje, né? Vou dar aqui um exemplo. Eu vou voltar agora nessas profecias que a terra de Israel, a nação de Israel, será invadida e tomada, né? Mas eu vou seguir aqui ainda com Mateus 24. Por exemplo, no versículo 1 e o versículo 2, os discípulos mostraram o templo lá, o templo de Herodes, né, que gastou-se 46 anos para construir o grande templo. Porém, Yahushua Mashiach, o filho do Criador, disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida, vai cair tudo. E caiu. Porque quando há uma caravana de cristãos, de islamitas, muçulmanos, que os judeus já moram lá em Jerusalém, Israel, né? E vão a Jerusalém, toda aquela Jerusalém ali, gente, foi reconstruída pelos árabes, pelo Império Otomano, pelos árabes. Porque Israel volta para a mão do povo judeu em 1948. Mas lá no ano 70, no tempo do imperador romano Vespasiano, seu filho, o general romano Tito, cercou a cidade no tempo de Flávio Josefo, que escreveu aquele livro, A História dos Hebreus. Ele disse que estava dentro da cidade, no cerco. Embora ele era escritor como Tácito, Filo e outros grandes escritores a serviço do Império Romano. Então ele descreve ali o cerco de 6 meses. Quer dizer, quantas vezes eu preguei isso? O cerco de 6 meses. Josefo diz que as mulheres, Flávio Josefo, que era fariseu, né, no ano 70, as mulheres abortavam os fetos e comiam com capim para não morrer de fome. E eu preguei como todo mundo pregou, dizendo ai das grávidas, mas ainda não era, e não é, o ai das grávidas e das que amamentam. Você sabia disso? Eu vou provar, como eu já preguei isso, provando. Eu pensava que era, mas não era. Esse ai das grávidas e das que amamentam, orai, para que a vossa fuga não seja no sábado ou no inverno, né? Isso ainda vai acontecer, gente. Mas eu preguei como todo mundo pregou, dizendo, não, isso aconteceu no ano 70, quando o general romano Tito cercou Jerusalém 6 meses e houve fome, e quando invadiu Jerusalém, aí era Josefo dizendo, Flávio Josefo, que o sangue dos judeus que estavam sendo mortos corria nas estradas, ruas de Jerusalém, formando como que uma enxurrada, né? Tanto sangue derramado. Mas ainda não é a profecia de Mateus ou Matitial 24. Por que não é? Porque quando você lê o versículo 15, eu sei, foi destruído o templo. Eu sei, foi destruída a cidade de Jerusalém. Como eu estou a vos dizer que a Jerusalém de hoje, moderna, é construída ou reconstruída por árabes. Outro dia eles estavam fazendo uma escavação, achando o tanque de Siloé, né? Que o Novo Testamento fala. Se você vê a profundidade do buraco para achar o tanque de Siloé, você fica admirado, não estava muito embaixo. Ou seja, aquela Jerusalém antiga, que foi destruída no ano 70, não é essa Jerusalém que homens e mulheres vão em caravana peregrinação. A antiga está debaixo da terra.
Está muito debaixo da terra. Os árabes reconstruíram aquilo tudinho ali. O Império Otomano. Quantos anos durou o Império Otomano que dominou Jerusalém, dominou Israel? O Islã. Durou 600 anos. Essas construções da Jerusalém moderna hoje, agora, claro que hoje Tel Aviv e muitos lugares de Israel já tem prédios. Aí já é uma construção com tecnologia. Mas a Jerusalém lá, quando você vai lá andar e ver, né? Você está vendo construção de árabes, porque a velha mesmo está debaixo da terra. Tem que ser escavado. Olha aqui, em Mateus 24:15, Yehoshua, Mashiach, diz assim: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Né? Por exemplo, muitos dizem a abominação da desolação no lugar santo é a mesquita de Omar. Porém, quando você vai pesquisar a mesquita de Omar, ela não está nem no lugar santo, em cima do Monte Santo. Você vai achar a mesquita de Omar em frente à Igreja Católica do Santo Sepulcro. Ou seja, está distante do lugar santo, do Monte Santo, do Monte Sião, do Monte Moriá. Ô André Luiz Nunes de Lima, como é que você sabe disso? Hoje tem Google Mapa, né? Hoje tem muitos canais de geografia. Eu não preciso ir em Jerusalém para comprovar isso. Isso é fato, gente. Em cima do lugar santo não tem mesquita. Tem um domo da rocha, né? Que o rei da Jordânia, antes de morrer, não sei se foi 40 quilos de ouro, folheou aquilo de ouro, é dourado, né? A mesquita mesmo não está em cima do lugar santo. A mesquita de Al-Aqsa, né? Está no Monte Sagrado, está, mas está distante do domo da rocha. É ali naquele domo da rocha, embaixo daquele domo ali, que não é mesquita, não é a mesquita de Omar, é ali que está o lugar sagrado, a pedra, né? Sagrada, que os rabinos de Israel dizem que a partir daquela rocha ali é que Deus, o Criador, começou a criar a terra, o mundo. Seria como que o pilar, o alicerce, o fundamento, né? O lugar é sagrado. E Yehoshua Mashiach disse que é. É ali onde Abraão foi sacrificar Isaac. É ali que Davi quis fazer o tabernáculo e não pôde, mas Salomão fez o primeiro templo. Que o rei Nabucodonosor veio destruir, né? E que no tempo do rei Ciro o Grande, o rei persa, autorizou os judeus voltar a reconstruir as muralhas e fazer a restauração do templo, né? Zorobabel, Neemias, Esdras, né? Esses livros relatam sobre a reconstrução das muralhas e restauração do templo, né? Ali é o lugar santo. Onde está o domo da rocha é claro que toda a montanha, todo o Monte Sião é sagrado. Porque depois do milênio, só para você ter uma base, depois do milênio, o reinado de 1000 anos, de Yehoshua Mashiach, o filho de Davi, Ben Davi, o filho do Criador do cosmo, da Via Láctea, das galáxias, do universo, o qual é Jeová, depois que o filho de Jeová, Yehoshua Mashiach, reinar 1000 anos, e aí então terminar o trono branco, o julgamento final, aquele Monte Sião que você está vendo ali, ele fica 2000 metros, ou 2 quilômetros do Monte das Oliveiras. A Bíblia diz em Zacarias 14 que Jeová, mas é claro que Jeová é o pai, mas quem virá é o filho, né? Porque o pai vive dentro do filho. O pai se manifesta através do filho. Zacarias 14:7 que ele vai 14:6 que ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Isso aí é no Armagedon, antes do milênio. Porém, depois do milênio e do trono branco do juízo final, esse monte Sião, ele vai ficar tão grande que ele vai ficar da altura de mais ou menos entre 2.300 quilômetros ou 2.500 quilômetros de altura, de largura, né? Altura, largura e comprimento. Porque é aí onde vai descer a santa cidade, a Jerusalém Santa, na cidade celestial. Vai descer do céu e encaixar dentro desse monte. Ou seja, esse monte, Sião, ele vai até a Finlândia, na Europa. E ele vai crescer de tal tamanho que ele vai tomar essas terras todinhas aí, do Iraque, do Kuwait, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Irã. Isso aí tudo vai deixar de existir no novo céu e nova terra, quando o mar não existirá mais. Eu estou falando da eternidade, eu não estou falando de milênio. No milênio o mar ainda existe. O Monte Sião ainda é pequeno. Porém, esse Monte Sião
vai crescer aí que vai desaparecer os oceanos, o mar. Para que a santa cidade, né, que tem entre 2.300 quilômetros ou 2.500 quilômetros de altura, largura e comprimento, desça da glória da eternidade e encaixe. Então, por aí você já vê que não vai morar poucas pessoas nessa cidade. Vai morar muita gente. Por que vai morar muita gente? Porque desde Adão até aqueles que foram arrebatados, ressuscitados para estar no milênio, é que vai compor o número de salvos. Aí eu posso dizer, vai ser como a areia da praia, né? Quando reuniu os salvos de 6.000 anos, né? Que só a igreja romana matou 68 milhões de cristãos, né? Ou protestantes, de quem ela não gostava. E esse povo está dormindo aí o corpo no pó da terra, né? Seus corpos dormem no pó da terra, eles vão ressuscitar. Já nos dias de hoje, essa geração do século XXI, moderna, pecadora, tecnológica, geração da IA, geração do smartphone, celular, geração do computador. Gente, essa geração do século XXI, o número de salvos vivos, eu não sei não, porque o Mashiach falou em Lucas 17, quando o Filho do Homem retornar à terra, voltar à terra, será que ele achará fé na terra? Encontrará algum homem fiel, alguma mulher fiel? Eu acredito que salvos que estão aguardando a ressurreição, e também o arrebatamento, porque os vivos serão transformados e serão arrebatados juntos com os ressuscitados, né? Mas eu acredito muito no maior número, gigantesco, de pessoas que morreram pela fé aí, durante as eras, durante as dispensações. Mas vivo hoje para ir morar no céu, ir no arrebatamento e morar na santa cidade, eu não sei não se vai haver algum, ou um, né? Ou dois, eu não sei não. Se houver um pequenino rebanho, né? Então, isso ainda não aconteceu, porque a Bíblia fala em Daniel 9:27 que o rei malvado, o príncipe malvado, que é a besta, fará um acordo de 7 anos. Na metade dos 7 anos daquela semana, 7 dias, cada dia 1 ano, 7 anos, romperá o acordo. Aí diz assim, e ele colocará a abominação da desolação em cima da nave do templo dos judeus. Hoje nem templo tem. Mas a abominação da desolação não é o domo da rocha? Não. Essa abominação da desolação ainda vai vir. Ainda vai vir. Ainda virá. Por quê? Porque você lê aqui, ó, no versículo 21, o Mashiach diz assim, pois naqueles dias haverá uma grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Que vai ser nesse tempo que for colocada a abominação da desolação em cima da nave do templo. O templo nem existe, ainda vai ser construído o terceiro templo. Aí é que vai acontecer a profecia. Ai das grávidas e das que amamentam, orai para que a vossa fuga não seja no sábado, no inverno. Quem estiver na Judéia, na cidade, corra para as montanhas. Isso não se cumpriu ainda. Porque se você olhar o que Tito fez no ano 70, destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, você vai ver que Antíoco Epifanes, no Velho Testamento lá, o que ele fez lá? Você pega, mas aí só a Bíblia não tem, a minha Bíblia tem, Macabeus 1 e 2, né? Porque as igrejas chamam de livros apócrifos. E por que chamam de livro apócrifo? Porque quando o doutor Lutero, o monge agostiniano na Alemanha, fez a reforma protestante, ele tirou 8 livros da Bíblia, 7 do Velho Testamento e a carta de Jacob, de Tiago. Lutero não gostava da carta de Tiago, ele achava que ela era muito Torá, muito judaísmo, né? Muito lei de Moisés, ele tirou. Mas na segunda edição da Bíblia de Lutero, ele trouxe a carta de Tiago de volta. Mas ele não trouxe esses 7 livros. E quando você lê Macabeus 1 e 2, você vê que Antíoco Epifanes, o rei da Síria, que invade Jerusalém no tempo dos Macabeus, o que ele faz ali? Ele manda construir uma estátua de Zeus, o deus grego. É claro, o Epifanes aí, na Síria, ele fazia parte de um daqueles 4 chifres de Alexandre o Grego, Alexandre o Grande, que sucederam a Alexandre o Grande. E ele tentou forçar Jerusalém, os Macabeus, a adorar a estátua de Zeus. Zeus é um deus grego, adorado na Grécia. É chamado de o pai dos deuses. E o pior, Antíoco Epifanes obrigou os judeus a sacrificar porcos. Porco. Judeu nem come carne de porco, pra você ter uma ideia. Não come carne de porco.
ou sacrificava porcos ou morria. Ele obrigou a sacrificar porcos no altar. Ou seja, profanou o segundo templo, né? Sabia disso? Aí no tempo do imperador Adriano o César, né, o imperador romano, ele começa a reinar depois da morte de Diocleciano. Diocleciano morreu no ano 116, né? Quando Adriano começou a reinar em Roma, esse Adriano não gostava de judeus, de Israel, da Judéia, de israelense, né? Ele não gostava. O que ele fez? Ele mandou erguer um templo em cima do local do templo que o Tito derrubou, destruiu no ano 70. Mas esse templo que o Adriano mandou erguer lá nas ruínas de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, em cima do templo, que antes havia ali um templo, mas já não havia, ele ergueu um templo dedicado a Júpiter, aí já o deus romano. Júpiter é o pai dos deuses de Roma. Dedicou um templo a Júpiter Capitolino, né? Veja o que ele fez, porque ele queria apagar a memória dos judeus. Ele não gostava de judeus, tanto que ele mudou o nome de Judéia para Filisteia. Como não pegou, mudou para Palestina. Palestina pegou e é chamado Palestina. A Judéia é chamada de Palestina até hoje. Mas ele tentou colocar o nome de Filisteia, não pegou. Vocês estão entendendo? E quando o Antíoco Epifânio colocou a estátua de Zeus e obrigou os judeus a sacrificar porcos no altar, aquilo causou a revolta dos macabeus. Quando o imperador César Adriano construiu um templo, ele chegou a reconstruir Jerusalém, só que ele colocou um outro nome. E ele não queria os judeus lá. Por isso que ele vai mandar fazer um templo no local do segundo templo, que Tito tinha destruído no ano 70, e ele dispõe o nome do templo de Júpiter Capitolino. Aí causou a revolta de judeus, de novo, né? Os judeus Bar-Coquebas, né? Os Bar-Coquebas se revoltaram contra Adriano, como os macabeus se revoltaram contra Antíoco Epifânios. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: a abominação da desolação ainda não foi colocada nesse lugar sagrado, embora Antíoco Epifânios da Síria colocou a estátua de Zeus, ainda não foi a abominação da desolação. Embora o imperador César romano Adriano colocou lá um templo dedicado a Júpiter Capitolino, o maior deus dos romanos, isso ainda não foi a abominação da desolação. A abominação da desolação está para vir, gente. Talvez nos nossos dias, no nosso tempo hoje. Por quê? Porque o terceiro templo vai ser reconstruído. E Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, que o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a besta, vai se sentar no templo de Deus. Se a besta aparecesse hoje, ela se sentaria ali no domo da rocha. Aquilo não é templo de Deus. O templo de Deus vai ser feito. Israel já tem 5 vacas vermelhas hoje. Já consagrou um sacerdote, sumo sacerdote levita. Israel tem todas as peças, mesas, utensílios, até a menoral. O candeeiro, o candelabro com 7 lâmpadas, né? De ouro ainda, né? Está lá exposto no Instituto do Templo, numa praça em Jerusalém. Israel ainda não tomou o Monte Sagrado.